Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente vai fazer os recheios desse guia prático do iniciante em sushis. Vamos lá? Para começar, muita gente acha que é preciso ter uma faca diferente para você fazer sushis. Eu concordo. Dependendo do tipo de sushis que você for fazer, alguns cortes do peixe, é interessante você ter uma faca específica. Tá? E existem facas para cortar o sashimi, para você limpar o peixe. No nosso caso, nós vamos usar uma faca que seja comum na sua cozinha. Tá? Eu tenho essa faca aqui, se você tiver alguma parecida, você pode usar. E eu tenho uma outra faca também bem comum, bem simples, tá? Que as pessoas costumam ter em casa. Não precisa ser uma faca como essa daqui, tá? O pessoal acha que para começar você tem que ter uma faca caríssima. Não, vamos começar devagar, vamos usar o que você já tem em casa e depois, com o tempo, se você achar necessário, a gente parte para um próximo nível e aí você pode comprar uma faca específica, ok? Eu vou começar pelo pepino, tá? Cara, mas por que pepino? Gente, a gente só está começando. Não vamos começar pelo mais difícil, vamos começar pelo mais fácil. Você só está aprendendo, nós vamos começar a aprender lentamente, até chegar num nível legal, ok? E nesse guia, nós vamos fazer dois tipos de sushis mais simples, tá? Mas, mesmo assim, são muito saborosos. Então vamos lá. O pepino está aqui. Eu recomendo que o pepino tenha pelo menos 20 centímetros, tá? Por quê? Nós vamos colocar ele no recheio de comprido, tá? Então se ele for menor, você vai precisar ter 2 ou 3 partes para fazer o recheio. Se for grande demais, você pode aparar as pontas, ok? Uma outra dica interessante é que o pepino seja o mais reto possível, tá? Como você pode ver esse aqui, ele não é muito curvo. E isso ajuda bastante na hora que você for colocar ele no recheio do seu sushi, ok? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai cortar o pepino ao meio, dessa maneira. Então aqui você tem metade do pepino. Ele tem um pouquinho mais do que um palmo, então eu vou tirar as duas pontinhas, ok? Agora eu vou cortar ao meio novamente. E para finalizar, eu vou tirar as sementes. E vou cortar novamente ao meio. Você percebe que você vai ficar com uma tira de pepino. Essa tira aqui é que vai ser o nosso recheio, ok? Então você pode tirar duas. Cada tira dessa vai ser um rolinho de sushi, tá? Somente no uramaki, que é um tipo de sushi que ele é maior, nós vamos usar uma tira e mais alguns outros ingredientes. Mas no rossomaki, que é aquele sushi mais fino, a gente só usa um recheio por rolinho. Então aqui, ó, eu tenho algumas tiras, vou deixar separado aqui. E agora eu vou preparar o kanikama. Ele vem embalado nesse plastiquinho aqui, ó. Então você tira o plástico e eu recomendo agora que você está começando que você corte ao meio. Dá para usar inteiro também, mas como você só está começando, o recheio menor acaba ficando mais fácil para você enrolar. Você vai ver que na hora que você colocar no recheio do sushi, ele vai ficar sobrando um vãozinho, tá? Por quê? O kani, em duas partes, ele não dá o tamanho suficiente do rolinho. Então, o que eu recomendo para você? Você corte um outro pedacinho. Corta ao meio novamente. E aí, você coloca os 2 pedaços e mais um pedacinho no meio. Esse tamanho vai dar mais ou menos o tamanho do pepino.
como você pode ver aqui. E aí, cada um deles vai ser um recheio, ok? Então, nós já temos o pepino e o cane. Por fim, nós vamos usar um pedacinho de salmão. Não precisa ser um salmão inteiro, nem partes nobres, porque nesse sushi nós vamos usar filetes de salmão. Então, aqui como você pode ver, eu tenho um pedacinho que não é nobre, é a parte da cauda do salmão. Isso quer dizer que ele é mais barato também. E aí, eu vou cortar os filetes. Ok? Então aqui eu tenho um filete, outro filete. E aí cada filete desse a gente pode juntar e colocar formando o recheio do seu rolinho de sushi. Ok? Então é isso aí. A gente acabou de preparar os recheios e a gente vai deixar eles prontos para a hora que a gente for enrolar os sushis. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.